Bom, deixa eu ver aqui se estamos ao vivo certinho. Eu creio. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à página Ordem Saquarema, ao nosso primeiro debate aqui na página. Primeiramente, gostaria de agradecer o Fábio por estar aqui, ter aceitado, ter feito essa iniciativa. Fábio, por favor, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Volante, do movimento Ave Império. Espero que a gente esteja aqui fazendo um debate bastante construtivo aí, para que a gente possa falar bastante aí sobre o movimento monarquista, ativismo monarquista, e é evidente que é a troca de ideia necessária aí para a gente avançar. Perfeito. Como o Fábio já se apresentou, basicamente a gente já teve algumas discussões no Facebook, etc. E o Fábio defende uma monarquia constitucional parlamentar. Confirma, Fábio? Correto. Assim como não posso começar ainda não, né? Assim como 80% dos monarquistas. Bom, agora que o Gabriel conectou aqui com a gente, gostaria que ele introduzisse agora decentemente o debate para que a gente dê início, que foi um negócio meio de última hora aqui, que ele teve alguns problemas de conexão. Gabriel, por favor. Primeiramente, boa noite, né? A todos. Boa noite, Gabriel. Gente aqui. Boa noite. O debate hoje será focado sobre a militância monarca e eu vou ser o mediador aqui hoje, dando 5 minutos para tempo de resposta, 3 de réplica e 3 de tréplica aos dois participantes. Eu vou alternando as perguntas entre eles para ficar algo bem equilibrado assim por hoje. Para no final ter não exatamente uma conclusão, mas mais uma reflexão sobre o que foi debatido no tema hoje. Perfeito. Certo? Perfeito. Se você quiser passar já para as primeiras questões. Gabriel? Certo. Sim. Tá ouvindo? Sim. Pode dar início. Tá dando para ouvir? Beleza. Então, para a primeira questão, só pegar o cronômetro aqui para ficar certinho, né? Deixa aqui que caiu a internet, daí fechou tudo. A primeira coisa que gostaria de perguntar, primeiramente para o Fábio, para depois tendo 5 minutos para responder, como você enxerga a evolução do movimento da militância monarca nesses últimos anos, principalmente, digamos, tanto de 2013 para cá, desde o boom lá do junho de 2013, com o protesto 20 centavos, onde começaram a surgir mais monarquistas. Como se vê essa evolução da abordagem do movimento que teve 10 anos para cá? Você acha que mudou muita coisa no país? Se mudou, como mudou? E como isso se dá nos últimos... Só o finzinho aí que não deu para ouvir. Valendo 5 minutos. Só o finzinho, o fim da pergunta. Essa evolução nesses últimos 6, 7 anos. Tá. Como foi a evolução e mudança nesses últimos 6, 7 anos? Tá. Pode ir. Bom, eu sou monarquista desde a década de 80, né? Porque só que a gente fala em relação ao movimento mais para cá agora, né? Então, desde a década de 80 para cá, você sabe que houve diversas mudanças. Não se poderia nem falar em monarquia. O movimento monarquista ele cresceu gigantemente agora. A gente falar de 2013 para cá, a coisa foi se tornando uma bola de neve que, na minha ver, não para mais.
É evidente que existe uma diferença bastante grande em relação ao que era o movimento monarquista em 93, ali naquela época do plebiscito, com o que é hoje, né? A gente sabe perfeitamente que as correntes de pensamento são maiores, a monarquia foi ganhando espaço, e é evidente que esse espaço agora se tornou também político, que a gente possa dizer que começou também a ter monarquistas em diversas áreas, o que, ao meu ver, é excelente, porque a gente vai falar sobre esses monarquistas que estão se infiltrando na cultura, monarquistas que estão indo para as universidades, monarquistas que estão se tornando vereadores, deputados, senadores e assim por diante. A gente está realmente ganhando bastante espaço e esse espaço é extremamente positivo. Eu acredito até que eu posso até dizer que se você me dissesse na década de 90 que a monarquia chegaria ao que nós chegamos, eu ia duvidar. Eu achava que ela não ia tão grande do jeito que foi a situação agora, né? Então a gente consegue ver que o que ela expandiu foi muito além do esperado. Eu acredito de que hoje eu posso dizer de que a restauração da monarquia é uma mera questão de tempo, mais nada. Tudo Acho bem? que é assim. Tem 3 minutos ainda. Você quer falar mais alguma coisa, acrescentar algo? Eu digo que na realidade, toda a parte que a gente possa dizer desse crescimento aí, ele se deu aí justamente pela maneira como o movimento foi entrando, foi tirando sabe, criando coragem. Você vê que com o tempo os movimentos começaram a surgir dentro, botando bandeira, pegaram a onda Bolsonaro e essa onda Bolsonaro também auxiliou bastante. Então tudo isso é positivo. A gente tem que fazer com que a causa ela comece a aparecer cada vez mais. Só que é evidente que é de forma positiva e seguindo os preceitos aí da Casa Imperial. Tudo bem? Fechou, então? Beleza. Sim. Thiago, pode dar 3 minutos para sua réplica. Valendo. Bom, referente aos últimos 7 anos, eu acho que a gente não deve fazer necessariamente uma visão meramente descolada do histórico da causa, porque a gente consegue encontrar diversos momentos ao longo da história do movimento que é importante a gente analisar. Por exemplo, se a gente pega o final do século XIX, quando a gente tem a fundação do Diretório Monárquico, a gente tem exatamente a mesma situação que nós temos hoje. Inicialmente, a gente tinha o predomínio das visões de Visconde de Ouro Preto, que foi o primeiro presidente do Conselho de Ministros do Império, e ele tinha uma visão, vamos dizer assim, que era denominada de saudosista, né? Então ele se focava a falar a respeito dos feitos que ocorreram no Segundo Reinado. Enquanto em São Paulo começou a crescer uma onda dos chamados monarquistas teóricos, que tinham uma visão tomista de monarquia. Isto é, eles não se delimitavam apenas a falar sobre os feitos que ocorreram no Império, mas principalmente o que levou a sua queda. Por como que um império na América Latina cai, do tamanho que era o Brasil, sem que ninguém reagisse de fato. Por que a população ficou bestializada, atônita no geral? Apesar, é claro, das revoltas que ocorreram e que nós tivemos mais de 50 mil mortes, se a gente for somar todos os mortos pelas revoltas ao longo ali da República da Espada. Então, ao longo o debate morreu de fato quando tentaram criar o partido monarquista, que aí criou uma cisão monstruosa dentro do movimento, mas o que, vamos dizer assim, salvou o movimento no século XX foi propriamente a aspiração de uma doutrina em cima dos preceitos dos monarquistas teóricos, que foi a ação imperial patronovista. Isso é, eles deram face a uma monarquia popular, onde o povo pudesse compreender e ter um ideal de fato. Então, a discussão não mais rondava em cima de, não, eu defendo esse tipo de monarquia aqui por conta do meu partido de visões propriamente governistas, políticas, etc. A defesa ali era de uma convicção, de uma doutrina objetiva em que conseguia criar unidade consistente para o movimento. Os resultados são que a ação imperial patronovista chegou a ter 250 mil membros, né?
Então, foi um movimento gigantesco de cunho popular, muitas ligações, por exemplo, com o movimento negro na época, graças a Arlindo Veiga dos Santos. O que aconteceu é que, com a morte de Dom Pedro Henrique e Arlindo Veiga dos Santos, o movimento ficou, vamos dizer assim, meio órfão. Então, a gente caiu numa maré de obscurantismo, e quando ele voltou a ter forma, foi graças à Constituição de 88, onde Dom Luiz conseguiu articular a derrubada da cláusula pétrea, e também, naquele momento que foi necessário... Perdão, então, a gente continua no próximo. Beleza. Mas você quer dar a sua réplica? Pode dar a sua réplica. Bem rápido, tá? Eu não vou usar todo o tempo para réplica, porque não vou discordar do que ele falou em relação a esse período, né? O que eu vou dizer é para completar em relação ao que nós temos hoje, que eu acho que é já uma visão um pouco que eu não acho que é a mesma coisa daquele período, né? Hoje nós, por exemplo, temos vai fazer, pelo contrário, vai fazer muita falta o movimento não ter aí um partido monarquista. Eu acho que um partido não só monarquista, um partido conservador monarquista, né? Por que isso vai fazer falta? Porque esse avanço dos movimentos monarquistas, ela pode gerar aí uma perseguição bastante grande. Eu acredito que os monarquistas vão ser alvo de perseguição como sempre foram. Então, eu acho que isso se dá justamente porque a gente não consegue fazer mudança do Estado fora do Estado. A gente precisa estar infiltrado dentro do Estado para fazer com que as coisas também venham a nosso favor. A gente tem que ter o nosso lado, a nossa defesa. Então, eu acho que falta ainda para o movimento monarquista essa força política. A gente precisa estar lá dentro do Estado para poder criar uma força, uma unidade, para se dizer de que eu posso ser monarquista, eu tenho o direito de ser monarquista. Durante todo esse período de história, a única coisa que a gente conheceu, a história do movimento monarquista é perseguição, morte e atitudes antidemocráticas das piores possíveis. Até mesmo nesse período, a gente pode dizer, o Partido Conservador ele foi extinto de forma totalmente antidemocrática e os membros do partido foram jogados para outros partidos que nada tinham a ver com a ideologia que eles seguiam. Então, eu acho que nós não podemos deixar repetir o que se passou naquele período ali. Eu acho que a gente precisa, sim, criar essa força, e essa força tem que vir do meio político. Beleza? Fechando, então, a primeira parte das perguntas. Agora, começando com o Thiago, então. A segunda questão. Avaliando o movimento monarquista desde o seu início até os dias de hoje, principalmente nessa onda que está vindo agora, quais seriam os principais erros, o que tem dentro da militância, dentro do movimento, na sua opinião, o que mais tem atrapalhado a fazer o movimento crescer nesses últimos tempos? Bom, 5 minutos para o Thiago responder. Complementando a questão anterior e respondendo já prontamente essa questão levantada agora, é justamente a gente olhar esse panorama histórico que, em 1993, a gente ficou reféns de partidos políticos para que tivessem representação para o plebiscito. Isto é, então a gente teve um predomínio de visões parlamentaristas, e basicamente a visão de hoje continua sendo nos moldes de 93, mesmo com uma mudança no panorama ideológico, porque em 93 a gente tinha uma predominância até social-democrata, se a gente for ver os partidos que compunham o apoio ao parlamentarismo, né? Mas, de toda forma, o problema central do parlamentarismo e do movimento hoje é justamente que, quando a gente defende meramente um sistema abstrato, como a gente vê frequentemente na causa monárquica, que é usando outras monarquias como exemplo, pegando estrangeirismos, é o que eu critico principalmente na República, que é um transplante de cabeça, querer pegar um sistema estrangeiro e implantar dentro da nossa realidade. Isso não funciona. O ponto central é que, principalmente nos dias de hoje, quando a gente começa a ver as monarquias do mundo afora,
a gente vê justamente um predomínio onde o parlamento fica, vamos dizer assim, tem mais poderes que os próprios monarcas, não propriamente o poder moderador acima das questões políticas. Dificilmente vai acontecer o que aconteceu no século XIX. Esse é o ponto central quando a gente pega a Suécia, o Japão, onde literalmente aniquilaram todos os seus poderes, não tem mais poderes constitucionais, ou então a gente pega casos como da Inglaterra, onde o poder constitucional está prescrito, está lá no texto da lei, da Constituição, no caso, mas ela não consegue exercer sem que tenha o aval do parlamento. Ou seja, o monarca ficou refém dos interesses do parlamento. Esse é um problema intrínseco do parlamentarismo. Agora, na questão do ativismo, da atuação prática, da como os monarquistas vão pensar, a falta de doutrina específica, clara, uma que dê propriamente vivência aos monarquistas, que eles se sintam empenhados a militar pela causa de forma completa, qual é? Justamente um sistema muito artificial, muito teórico, muito metafísico. O que acontece é justamente se torna uma causa vazia de ideias, de fato. Então, é apenas um sistema. A gente tem uma analogia que dizem que uma monarquia parlamentar é como um jogo de futebol. A monarquia, o sistema, é o campo. Os partidos que vão estar jogando. Ok, a analogia está perfeita. Os times que estão lá jogando são as ideologias que vão compor a política nacional. Mas o grande problema é que, enquanto a monarquia não está instaurada, os monarquistas ficam refém de uma cartilha, onde a gente fica em que situação que é a atual? Onde a mera defesa de um sistema, vamos dizer assim, empírico, não engaja tanto apoio quanto a luta política partidária diária. E é isso que a gente vê no movimento monarquista. A gente vê muito mais empenho e fervor em defesa de personas políticas, partidos, ideologias, etc., do que propriamente de um regime monárquico. E eu não culpo essas pessoas, porque realmente a monarquia parlamentar não tem o escopo necessário para criar uma militância interina em prol da monarquia. E é por isso que a monarquia tradicional, bem tão descrita por Arlindo Veiga dos Santos e Ação Pátria Novista, dá uma cartilha completa de como fazer essa militância monárquica, realmente capturar os espíritos, única e exclusivamente em defesa da causa monárquica. E o ponto que eu gostaria de levar é que não adianta a gente ficar mirando política agora, justamente porque se a gente não faz o trabalho cultural primeiro. Então, acontece o que tem hoje. A gente tem lá monarquistas do parlamento e eles podem fazer o quê pela causa? Nada. E não estou nem criticando eles. Pode ser por mau caratismo ou boas intenções, enfim. O cara pode ter a melhor das intenções possível. Ele chega lá, não tem cenário social, não tem bases partidárias, não tem pressão para que ele possa fazer nenhuma medida prática em prol da causa. Então, até no melhor dos cenários, ir para um campo muito esperando que as coisas caiam do céu, esperando que um político faça um novo plebiscito, onde a gente provavelmente perderia nos dias de hoje, esperando que um político faça uma restauração, basicamente é entregar à classe política republicana hoje o dever de restaurar o império. Logicamente vai ser um império fraco, um império refém dos interesses das castas que compõem o poder hoje. Creio que fechou o tempo. Deixa eu voltando 5 segundos para cá. Deixa eu voltando... 5 minutos. Eu tenho 5 minutos, né? Segundos. Pode ficar para réplica, 3 minutos. Réplica. Tá. Réplica e tréplica são 3. Tá. Pode ótimo. Iniciar. Eu vou discordar completamente aí do que o Thiago falou, porque eu vou situar alguns pontos. Primeiro, em relação a 93, como ele falou, não foi responsabilidade de partidos políticos as nossas derrotas, e sim da imprensa, principalmente da Rede Globo. Nós não tínhamos um partido monarquista e nós não tínhamos tantos políticos monarquistas naquela época. Na realidade, foi uma campanha contra e ainda por cima uma armação. A gente pode dizer que em 93 ela foi simplesmente um teatro, ela não foi um plebiscito verdadeiro. Em relação a essa questão da restauração da monarquia, ela não é uma questão de escolha. Você dizer, vamos fazer... Porque assim, você tem 2 caminhos hoje.
para trazer a monarquia de volta. Ou você traz através da restauração, ou você traz criando uma nova monarquia, que é essa proposta tradicional. Só que nisso aí engloba uma questão jurídica. A questão jurídica é de que somente através da restauração, que a gente vai falar que é o parlamentarista, que é a restauração, somente através dessa linha é que a Casa Imperial é 100% legítima. Através de uma tradicional, ela poderia sofrer aí diversos tipos de golpe. Hoje já nós vemos aí no meio monarquista diversos movimentos que defendem falsos príncipes. E esses mesmos que fazem isso defendem uma tradicional. Por que defende uma tradicional? Porque no âmbito jurídico eles podem fazer com que esses falsos príncipes dêem uma rasteira na Casa Imperial. Porque a legitimidade numa nova monarquia, ela não existe. A Casa Imperial não é 100% legítima através de uma nova monarquia. Então, por isso que a própria Casa Imperial, ela luta pela restauração da monarquia. A própria Casa Imperial, ela defende a monarquia constitucional parlamentarista. Então, criar uma nova monarquia, trazer uma proposta de uma nova monarquia nesse momento, seria a gente dar um tiro no pé, porque era fazer com que toda a luta, e depois que a gente terminasse toda a luta e chegasse para poder trazer a monarquia de volta, aí nós entraríamos no caos, nos caos de quem será os príncipes. Quem vai ser o príncipe? Aí vai ter movimentos que vai defender a Casa Imperial, movimentos que vão defender outros falsos príncipes e assim por diante. E tudo isso de forma legítima. Por quê? Porque você está criando um novo modelo, você está criando uma monarquia. Então, na parte jurídica da questão, a gente pode dar um tiro no pé. Fábio? Certo. Primeiro ponto... 3 minutos para réplica, Thiago. Beleza. Um ponto que eu gostaria de levantar é que esse princípio de legitimidade ele não se encontra necessariamente em voga. Por exemplo, Dom Pedro Henrique, quando foi convidado a participar de um golpe na década de 50, ele negou e disse que só poderia vir por aclamação popular. Isso não envolve necessariamente plebiscitos ou instituições da República, que, historicamente falando, ela se instaurou de meio ilegítimo. Logo, suas instituições também são ilegítimas. Então, a legitimidade partindo de instituições ilegítimas não tem muito nexo. Mas o próprio plebiscito de 93, que respeitava a legitimidade que você levantou, ele foi justamente o momento onde reavivou as discussões dos ramos, onde o ramo de Petrópolis voltou a aparecer com muito afago no debate público. Então, um plebiscito ou vias institucionais republicanas, elas não dão garantia alguma de proteção a Dom Luís de Orleans e Bragança e seus descendentes e os demais príncipes na linha de sucessão, né? O ponto central é que a única forma de você garantir, de fato, a legitimidade de Dom Luís é um movimento fortemente organizado e que tenha como principal pilar a defesa de seu nome, a defesa da legitimidade imperial, segundo as regras de sucessão da própria Casa Imperial. Aquilo que era o desejo de Princesa Isabel quando fez, por exemplo, Dom Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança renunciar, levando Dom Luís Maria à chefia da Casa Imperial. Então, esse que é o ponto. Confiar em instituições republicanas é o principal ponto para a gente se sabotar, porque eles vão ter que comandar o processo de transição. E tá aí o perigo. É muito melhor você ter um movimento organizado que possa garantir a legitimidade da Casa Imperial via aquilo que Dom Pedro Henrique jogou o verde para nós, através da aclamação à família imperial, não necessariamente respeitando as instituições da República, uma vez que ela mesma se mostra ilegítima. Então, assim como bradava Arlindo Veiga dos Santos, eu acredito que a forma mais correta de legitimar o ramo de vassouras é justamente mantermos o famoso slogan: sem rei não há união nacional. Esse é o ponto central. A militância precisa ter ciência. Quem são
os príncipes e o chefe da casa imperial, precisa ter um conhecimento de causa para que não caia em boatos e ataques da mídia, como foi em 93. A mídia sempre vai estar contra nós. E nós temos que estar preparados. Se a gente vai para a guerra, a gente tem que saber que o inimigo está pronto para atirar. Não adianta a gente ficar chorando em cima do leite derramado, porque isso era uma postura óbvia que eles teriam. A gente tem que estar preparado para todo tipo de situação e tendo por base a militância em nome de Dom Luís de Orleans e Bragança. Deu tempo. Deu tempo. Beleza. Agora vamos para a terceira pergunta. E para o Fábio dessa vez. Continuando essa questão. Como agora eu tinha perguntado sobre os elementos da militância, agora eu pergunto os principais acertos, o que realmente trouxe as pessoas para o lado monarquista nos últimos anos, que o movimento fez correto para conseguir crescer tanto nesses últimos tempos. 5 minutos para valendo. Tá, eu vou responder e vou completar essa parte do que o Thiago falou da legitimidade, tá? Não é verdade. A legitimidade ela ocorre na restauração, tá? A Casa de Petrópolis, por exemplo, ela não tem legitimidade. Ela não possui legitimidade. Ela pode discutir esse assunto de forma jurídica, mas a legitimidade é do ramo de vassouras. Mas a gente fala em relação a uma restauração. O caminho que os tradicionalistas estão levando é um caminho para a criação de uma nova monarquia. Aí isso pode levar o movimento ao caos. Eu digo ao caos porque, juridicamente, qualquer um pode ser príncipe. Qualquer um pode exigir a sua legitimidade. Aí a gente pode abrir as portas para os golpes de dinastia. A gente chama golpe de dinastia. Respondendo agora em relação quais os acertos do movimento monarquista, foi justamente essa liberdade de que os monarquistas entenderam que eles precisavam aparecer. Até então, você via os movimentos, pouquíssimos movimentos. Da década de 90 para cá começaram a surgir os círculos monárquicos, e esses círculos monárquicos continuaram durante muito tempo, eles fechados. Eles faziam os encontros monarquistas, mas ainda era muito pouco para o movimento. A partir do momento que se infiltraram no ativismo verdadeiro, a partir do momento que começaram os movimentos monarquistas entrar dentro das passeatas, dentro das manifestações, fez uma visibilidade muito maior ao movimento. Então, isso só agrega. Daqui para frente, quanto mais manifestações positivas que tiver para o país e lá tiver presente a bandeira imperial, com certeza a gente vai estar levando o movimento monarquista num patamar acima. Então a gente precisa se politizar. Eu acho que o ativismo ele precisa se politizar bastante. Ser politizado não é... Eu sei que algumas pessoas criticam em relação à defesa do Bolsonaro, por exemplo. Eu acho que não é defender o Bolsonaro, é defender uma bandeira conservadora ou defender o que você entende como politização. Mas a gente tem que ver que a causa é uma coisa e o monarquista é outra. E o monarquista, como pessoa, ele tem que ser politizado. Essa ideia que foi espalhada como o monarquista tem que ser apartidário, isso não faz o menor sentido. Quem é apartidário e suprapartidário é o monarca, porque o monarca, ele dentro de um sistema parlamentar, de uma monarquia parlamentar, ele é que vai ter o poder moderador. Os monarquistas não têm essa obrigação de ter o poder moderador. Quem tem o poder moderador é somente o monarca. Então ele tem que ser suprapartidário. Os monarquistas não. A função dos monarquistas é infiltrar, entrar, avançar, e começar a cada vez mais fazer com que o movimento surja, apareça. Se todo dia começar a falar de monarquia, todo dia vai começar a se tornar algo rotineiro. E essa rotina faz a diferença. Ela vai fazer parte do dia a dia.
Então não vai deixar de ser vergonha. Então eu acho que acertou e muito todos os movimentos monarquistas que levaram suas bandeiras, que fizeram o bandeiraço, que apareceram nas manifestações, acertaram e muito. E isso aí fez uma explosão que ela não para mais. Você ainda tem alguns segundos. Quer continuar ou finalizou? Não, tranquilo. Pode ir. Beleza. Thiago, 3 minutos para réplica. Valendo. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nessa questão é se a forma como a monarquia tradicional é defendida ela é nova, então a gente está automaticamente excluindo todo o período de monarquia tradicional que o Brasil teve, que foi inclusive o período antes de ter incutido, através do governo Pombal, as reformas iluministas que levaram o país à sua seu primeiro grau revolucionário, que começaram a estourar diversas revoltas contra as decisões iluministas que vinham das cortes de Lisboa. Mas o ponto central é que não dá aval de forma alguma a qualquer um se chamar de príncipe, porque, primeiramente, a gente mantém as tradições da Casa Imperial, tendo aval, por exemplo, de Dom Luís Maria, que se dizia monarquista tradicional, o aval de Dom Pedro Henrique, que dava total apoio à ação imperial patronovista, e o principal ponto é que não importa se é monarquia tradicional ou parlamentar, o risco de aparecer qualquer imbecil querendo se dizer príncipe está justamente na doutrina em que o movimento é baseado. Por exemplo, eu cito de novamente 93. Não tinha uma doutrina expressa e muitos dos que levantavam a bandeira estavam abraçando o ramo de Petrópolis, justamente porque o que vai fazer a diferença não é exatamente a forma de monarquia que você vai defender, é propriamente os valores que o movimento vai ter. No caso da monarquia tradicional, nós temos desde do golpe republicano, os monarquistas teóricos, que se aproximaram de Dom Luís Maria, avô de Dom Bertrand e Dom Luís, e defendiam a monarquia tradicional tomista. Nós tivemos a Ação Imperial Patrianovista, que foi o primeiro movimento a aclamar Dom Pedro Henrique como Dom Pedro III do Brasil, e todos eles se manteram mais tradicionalmente convictos na causa do que o movimento de pós-93, que ele sempre se perdeu em questões políticas, enquanto os tomistas e os patranovistas nunca precisaram adentrar a política, mas foram vanguardistas, tanto no auxílio à criação dos primeiros movimentos nacionalistas, como tendo o movimento monarquista mais bem articulado, com símbolos, canções, uniformes, saudações, etc., trazendo uma vivência cotidiana no país, conseguindo feitos muito mais expressivos em questão de militância do que nós temos hoje, que muitas vezes o problema não é o monarquista solo ter um lado político, isso é decisão dele individual. O problema é que muitos levam o nome do movimento para com o bolsonarismo, e essa questão pode gerar propriamente, a gente pode armar o inimigo no futuro, para quando o governo Bolsonaro ruir, todo mundo começar a apontar que o movimento monarquista era apenas uma costela do bolsonarismo, que a gente caiu junto, que a gente apoiava aquele regime que tinha acabado de cair. 3 minutos. Fechei. Bom, não, eu acho que você está totalmente enganado aí, ô Thiago. 3 minutos para valendo. Da réplica. Tréplica. Bom, aí vamos entender o seguinte, ó. Primeiro lugar, o movimento monarquista, existe uma diferença entre o ativismo monarquista e a causa monárquica. A causa monárquica é a restauração da monarquia. Ponto. Ninguém representa isso. Ninguém é pessoa representativa da causa monárquica. Agora, do ativismo, ele é liberto. Então, assim, cada movimento tem a sua ação. O movimento A ou B pensa de formas diferentes. E eles vão estar fazendo de uma forma diferente. O que acontece é, na política, ela dentro da política, ela tem suas nuances. Então, o que acontece é culpa do movimento que está errado. Se o movimento... E agora, isso não quer dizer de que o movimento também está errado porque o outro político ou aquele outro agiu depois contrário.
ao movimento. A gente tem que pensar da seguinte forma: a nossa intenção de ativismo é avançar dentro da política. Se o político se torna diferente depois, isso é um problema do político e não do movimento. Agora, achar que, por exemplo, nós vamos ser intocáveis, isso não tem como. Nós somos sujeitos a erros, acertos, e é desta forma que nós vamos chegar a trazer, porque os monarquistas não estão acima de nada. Nós não somos intocáveis, nós não somos uma elite acima da sociedade. Isso não existe. A gente também pode errar, a gente também pode fazer coisas que, de repente, depois a gente vai ter que pedir desculpa. E eu acho isso justo. Só que o meu medo maior não é só em errar. Eu acredito de que o movimento monarquista ele vai passar por um período bastante difícil. Nós vamos, provavelmente aí, nós vamos voltar às questões de perseguição, porque o movimento, ele naturalmente, ele é contra a mamata. A monarquia, ela é tudo aquilo que o político não quer. Então, se ela é tudo aquilo que o político não quer, que eles vão? Você acha que eles vão deixar a gente progredir? Vocês acham que eles vão deixar a gente crescer? De forma alguma. Depois eu vou explicar um pouquinho mais a respeito do quanto faz falta um político monarquista lá dentro, tá? Por quê? Porque a gente não tem ação, a gente não tem força. O máximo que pode acontecer amanhã ou depois é eles começarem a aprender. Fechou. Tá? Beleza, deu tempo. Vamos então para a quarta questão. Começa. Em relação à militância, ao movimento. Foi. Não, sou eu, não é? Foi certo, não, né? É ele. É o Thiago. Beleza. É o Fábio Já Fecho. começa. Em relação, então, a. A gente está falando do movimento no dia a dia, tornar algo cotidiano na vida das pessoas. Os dois mencionaram isso. Levanta a questão de levar o movimento tanto para as áreas educacionais quanto para as áreas culturais. Como o movimento vem... O que tem feito disso até agora? O que ele pode fazer? Onde ele está acertando e pecando nessas áreas entre a questão educacional e cultural no Brasil? E o que ele poderia fazer, dando exemplo, esse tipo de coisa, valendo 5 minutos para o Thiago. Certo. A questão, eu acho que é bastante interessante, que a gente consegue utilizar, por exemplo, Emile Durkheim, que é o pai da sociologia moderna, não que a sociologia já não seja uma ciência moderna, mas, de toda forma, a gente não consegue... quer dizer, a gente consegue atuar institucionalmente falando, porque a monarquia são basicamente as tradições do Brasil, o seu laço de fundação, o seu laço de desenvolvimento e fixação da identidade como do território nacional, mas o ponto central, num sentido, olhando para o movimento e não propriamente na questão de Estado, que eu acho que aí a gente não consegue ter um domínio tão pleno, a não ser com concessões políticas, mas... Enfim, é outra discussão. O que a gente consegue ver é que a República, ela basicamente é um fato patológico, é uma doença social. A gente passa por um momento de anomia que vai contra as tradições do nosso povo, seja psicologicamente, antropologicamente, eu acho que resumiria bem. O ponto central que a gente precisa é justamente pensar uma ferramenta poderosa suficiente para conseguir vencer 130 anos de anomia. E eu não consigo pensar outra forma, senão, isso partindo para o campo onde estamos falando de ativismo, de fato, atuação dos monarquistas, e não necessariamente empurrando a bola para frente, tentando delegar alguém e tendo esperança que alguém entre com o seu cavalo branco no poder e faça alguma coisa pela gente, é criar um movimento com uma doutrina forte que tenha como base justamente a formação dos monarquistas, a formação no sentido de que ele tenha conhecimento de causa, e para isso eu volto a citar os anos de 20 e 30, que foi um momento muito importante para a formação educacional dos monarquistas, e até cito também a Frente Negra Brasileira, que no início tinha muito apego nacionalista e, consequentemente, monarquista, né?
que é justamente a criação de centros de educação, que é o que a gente vê nos círculos monárquicos hoje já fazendo, né, os grupos de estudo, etc., mas não apenas de maneira tão metafísica, vamos dizer assim, não tão artificial. Nós precisamos, de fato, fazer aquilo que o Emily Durkheim coloca como um fenômeno de retribalização, ou seja, criar ambientes específicos que estimulem uma identidade, vamos dizer assim, tribal, nas palavras dele. O que isso significa? Um ambiente onde a gente compartilhe daqueles mesmos valores que nós tínhamos em nosso período de fundação, isto é, uma mesma fé, um mesmo objetivo, um mesmo sentimento de pertencimento, várias características em comum que acabam por fundar a nossa identidade nacional, né? Então, o fenômeno que ele cita como exemplo, por exemplo, é um estádio de futebol, onde mesmo externamente ao estádio tudo esteja em seu âmbito de anomia, dentro as pessoas estão agindo de formas sociologicamente primitivas, estão partilhando da mesma classe social, estão compartilhando de um mesmo objetivo, de uma mesma fé, tanto vestuária, seja uma questão... Enfim, eles traçam diversas características iguais que os colocam como um grupo único, que é basicamente isso que forma a sociedade, que é esse conglomerado de características que formam a identidade dos povos. Então, o que o movimento monárquico precisa fazer é justamente criar dentro da sua... internamente essas bases para que a gente tenha um sentimento de pertencimento. Isso implica automaticamente, vendo as experiências modernas, em olhar para o século XX, ou seja, trabalhar na formação intelectual dos monarquistas sobre o movimento e não só sobre história geral, ver o que foi o movimento monarquista da família imperial, mas também trabalhar a questão das vestimentas, a questão de símbolos do movimento, saudações, canções, hinos, tudo aquilo que você consegue criar um proto-nacionalismo, uma proto-identidade interna do próprio movimento, que basicamente, educação, basicamente é isso, você transmitir para as futuras gerações aquelas características importantes do seu povo, primordialmente falando, não falando necessariamente de educação crítica ou de educação profissional. Eu quis me focar aqui em valores. Mas o ponto central é que, para isso, a gente não pode querer jogar a bola para frente, fingir que a gente não precisa fazer nada nós mesmos, porque a gente precisa de alguém no poder, que aí, a partir do poder, eles vão fazer pela gente, e a gente vai ter base, etc. A experiência partidária no movimento foi muito ruim no passado, criou a desarticulação completa no começo do século XX, e, inclusive, foi a contragosto da própria família imperial. Pronto? Ouvindo? Sim, fechou o tempo, né? Caramba, peraí. Pode ir? Oi? Alô? Sim, tá ouvindo? Tá ouvindo. Beleza. Pode dar a réplica. Então, vamos lá. Não é verdade, esse não é o pensamento aí que o Thiago está achando. Não é os movimentos parlamentaristas não pensam dessa forma. Nós não estamos pensando em eleger um político e esse único político num cavalo branco. Esse sebastianismo aí não faz parte do movimento parlamentarista. Esse messianismo, né? Ele fala messianismo sebastianista. Não faz parte. O que acontece é de que, só para você ter uma ideia, a esquerda levou 20 anos. Ela levou 20 anos para descobrir como é que eles chegariam ao poder. E aí, depois que eles chegaram ao poder, eles levaram 30 anos para criar toda essa estrutura que eles têm hoje. Nunca foi de uma pessoa. Nunca foi o trabalho de uma única pessoa. Eles entenderam que eles tinham que infiltrar em todos os setores. A política, ela é um braço. O ativismo é outro braço, as universidades é outro braço, a cultura é outro braço. Então a gente precisa estar em todos os lugares.
Nunca foi o movimento, parte do parlamentaristas, defender de que a gente vai ter o salvador da pátria. Isso é uma ideia republicana furada. Mas também não somos a favor dessa ideia de jogar nas costas do imperador a governância, porque aí a governança em cima das costas do governador vai fazer uma tragédia em cima da monarquia. Vai nos tornar nada mais, a gente vou falar de forma apelidada, tá? Numa monarquia presidencialista. Nada mais do que isto. Porque aí nós vamos ter um rei que reina e governa. E aí esse poder moderador ele é furado. Por que ele é furado? Porque ele vai ter que usar, se ele está governando, ele vai ter oposição e ele vai ter partidos a favor do rei. E aí o que acontece? Tudo que diz respeito ao poder moderador, ele vai fazer em causa própria. E isso vai fazer o quê? Bota entre aspas, somos os absolutistas. E aí não estamos restaurando a monarquia. Nós estamos trazendo de volta a era medieval. Quantas e quantas vezes vocês, monarquistas, fizeram o seguinte contra os republicanos? Quando os republicanos falavam assim, a monarquia, isso é piada, e vocês diziam, é só pegar o índice de DH de 10 países, os 10 primeiros, 7 são monarquias. Só que esses 7 são monarquias parlamentaristas. Então, eu falo assim, o que comprova a eficácia hoje? Porque nós vivemos novos tempos. Nós precisamos nos adaptar aos novos tempos. Isso não é ideia anticonservadora. Porque sabe por quê? As pessoas erram quando acham que o conservadorismo ele é contra a evolução. Isso é uma mentira. Isto é uma mentira. Tempo, Fábio. Beleza. Réplica do Thiago, 3 minutos, valendo. Bom, já que a gente vai sair da questão da educação, que era o foco central, eu acho que é importante a gente pegar principalmente as lições que nós tivemos do movimento monárquico ao longo da história dele pós-república, justamente conhecer a fundo as questões dentro da causa que nós tivemos, porque é o velho provérbio chinês. O burro nunca aprende, o inteligente aprende com a sua própria experiência e o sábio aprende com a experiência dos outros. Então, eu proponho que o movimento seja sábio nesse sentido e não voltemos a tropicar nos mesmos erros do passado, olhando historicamente. Mas o ponto central a gente quer uma monarquia como da Suécia, do Japão, para um país que não tem a mesma classe política, que não tem a mesma experiência histórica desses países. O ponto central que Dom Bertrand sempre ressalta é que cada monarquia ela é específica de seu país, pois ela é forjada em cima das tradições de sua nação. Ponto central. Só que olhando para as monarquias hoje, do pessoal que usa esses índices de IDH e etc., é que parte de uma premissa meramente materialista que o mundo liberal basicamente estimula. Então a gente tem aí ótimos IDHs, mas isso, beleza, as pessoas desse país vão levar uma vida razoavelmente bem, em cima do legado das pessoas que construíram aquela nação, vão morrer e vai ficar por isso mesmo, porque justamente nesses países eles possuem os índices mais altos de conversão ao Islã, de doenças sociais, ou seja, depressão, ansiedade, problemas psicológicos, e não cumprem nem funções básicas de qualquer civilização, que é a procriação. Eles não conseguem manter a própria cultura. E o que acontece nesse tipo de país, obviamente, é que eles são, de fato, repúblicas coroadas. Porque um monarca que está refém da classe política, por sorte desses países, é que eles não possuem uma classe política tão lascada quanto a do Brasil. Mas o ponto central é que, com as gerações vindouras, extremamente liberais, sem apegos pela tradição, quanto tempo o regime se mantém? Se de fato, no futuro, os republicanos nesses países, por exemplo, como na Suécia, vão poder apontar para o monarca em momentos de crise e falar, você não serve para nada, você não tem função. Aí você vai puxar a Constituição e realmente o parlamento aniquilou os poderes do monarca e as gerações que não vão ter contato com as tradições realmente podem olhar e comprar o discurso republicano. Uma monarquia parlamentarista nos moldes que nós temos no mundo, extremamente secular e ante a própria instituição monárquica, que ela está completamente ligada à visão de transcendência, ela é basicamente um meio caminho para as repúblicas.
Isso sem contar a aniquilação histórica e civilizacional que esses países estão passando. A cultura que nós conhecemos na Europa hoje está prestes a morrer décadas à frente. Esse é o exemplo que a gente quer para o Brasil? Deu. Beleza, fechamos esse tópico. Indo para a penúltima pergunta. Bom, do Fábio. Todos nós sabemos que para político se eleger no Brasil, ele só precisa conquistar o povo a cada 4 anos. E vendo a situação nas últimas eleições, nós vimos que estrategicamente no primeiro turno é atirar para o seu grupinho, como todos faziam, e no segundo turno é meio que atirar todo mundo pro centrão. Tanto é que a gente viu o Haddad trocando a cor, radicalizando menos no segundo turno. Pode ser de 2 em 2 anos, né, considerando eleições municipais e eleições nacionais, mas para uma monarquia, essa ideia de continuidade, tanto para parlamentar quanto para tradicional, a gente precisa pensar não como político de atirar para o centro no segundo anos, mas conquistar o povo e não ser só um fogo de palha. A questão que eu quero levantar aqui é como atirar para o centrão, para o povão, que muito provavelmente não podem não concordar com você politicamente, podem ser ou liberais ou sociais-democratas, ou não ter opinião política nenhuma, para serem monarquistas e não só se acenderem a cada 4 anos, mas sim ter algo contínuo durante todas as gerações. Essa é a questão que eu levanto. 5 minutos por Fábio, valendo. Tá. Primeiro, aí eu já vou continuar também em relação a essa ideia de que as monarquias parlamentares europeias elas estão na falência, sendo que as próprias tradicionais foram as primeiras a cair. Elas foram as primeiras a ver o chão, foram elas, não foram as parlamentares. As parlamentares elas se mantêm vivo até hoje. E a gente pode dizer hoje os índices lá embaixo que a gente vê em relação ao trabalho que ao que nós chamamos hoje de possíveis absolutistas, estão sempre em último lugar. Então, na verdade, eu não concordo com isso em dizer que elas não estão bem, elas estão muito bem. É um erro dizer de que na questão entre o imperador ser um poder moderador, de que ele é refém do parlamento, isso é só uma mentira. Porque você tem a visão como se fosse o de hoje. Isso é republicano, isso não é monarquista. O rei ele não é refém em absolutamente nada. Ele cumpre a função dele. A função dele é fazer parte do poder moderador. Ele não está governando. Quem está governando são as instituições. Tudo bem, direita, esquerda, centro, eles vão ter que se alinhar para fazer uma governança. Só que somente no parlamentarismo é que o poder moderador pode manter essa estabilidade. O Brasil sofre 130 anos de crise política. Nós não sofremos de outra coisa. Nós não temos outro problema. É somente crise política. E essa crise política se dá justamente pela luta de poder. Somente com o imperador, estando com o poder moderador, ele é o poder. Então, o que acontece através do imperador, é que ele põe as coisas no lugar. Se a gente fizer com que o parlamento não trabalhe a favor do povo, o povo vai pedir para o imperador tomar sua atitude. E ele, constitucionalmente, vai fazer. Ele vai tirar todo o parlamento e vai colocar novas eleições. Isso não é estar escravo do parlamento. A evolução... Agora, se você entender de que existe essa grande diferença, por que hoje a monarquia parlamentar ela cresceu? Porque ela é parte de uma evolução do século XIX e do século XX. Pode-se dizer praticamente que elas são partes do século XX. Então, o que acontece a gente não pode tirar como base, dizer, olha, o tradicionalismo foi muito bem. Quando? Lá na era medieval. É lógico, porque naquele período aquilo fazia sentido.
aquilo era certo, aquilo era o modelo correto. E deu certo, porque era assim que a sociedade vivia. Hoje a sociedade não vive mais nesse estilo, ele não vive mais nessa instituição. Nós precisamos entender de que trazer um imperador, entre aspas, absoluto, vai fazer com que a gente fique fora do mercado, que a gente fique fora da realidade. O modelo que nós tivemos de Constituição de 1824, o modelo que nós tivemos de Império Brasileiro, ele deu certo. Ele deu muito certo. Ele deu tão certo que ele foi copiado pelo México. Ele deu tão certo de que ele era elogiado em toda a Europa. O modelo do poder moderador deu tão certo que fez com que toda a Europa sentisse inveja daquilo que a gente tinha. Infelizmente, naquela época, nós tínhamos um imperador de primeiro mundo e um povo de submundo. Infelizmente, deu o que deu. Dizer, por exemplo, que o parlamentarismo foi culpado pelo golpe republicano? Claro que não. O golpe republicano ele surgiu por ele mesmo, pela burrice de um povo que não tinha capacidade de inteligência suficiente para entender em que arapuca que eles estavam entrando. Infelizmente, eles nadaram num sonho positivista, e esse sonho positivista sempre levaram eles para o fundo do poço. Mais nada, absolutamente nada. Hoje, a monarquia parlamentar ela cabe muito bem e ela vai dar continuidade ao que a gente sempre teve. Para mim tá ok. Eu tenho mais quantos minutos? Gabriel, você tá mutado. Você tem que seguir no Eu tenho mais quantos... Eu tenho mais algum minuto? Tinha 3 segundos. 3 segundos. Tá bom. Então deixa pra réplica. Beleza. Deixa pra réplica. Vai, Thiago. Réplica de 3 minutos valendo. Bom, eu concordo que na conformidade do mundo atual, a monarquia parlamentar se adequa muito bem, até porque o mundo atual é um mundo extremamente dominado pela Revolução Francesa, de princípios iluministas, liberais, e eu, como bom tradicionalista, não tem sentido eu, como um bom católico, adotar a desgraça que o mundo se enfiou. É justamente esses princípios que levaram à degeneração social por completa do Ocidente e automaticamente vem levando à perca das suas identidades nacionais, a sua extinção civilizatória. Referente ao golpe de 89, não foi o povo que tropicou. Quem tropicou foi o exército, não foi o povo que caiu num delírio. A culpa do povo, se é que a gente pode colocar assim, é justamente que eles não tinham uma base, uma identidade nacional realmente fortificada. A gente pode até pontuar assim que o imperador ele era muito liberal. Dom Pedro II era de fato progressista, não no sentido moderno, né, mas ele era um liberal, ele era amante das ciências e tudo mais. Isso impediu que ele criasse uma identidade nacional forte, como foi, por exemplo, o exemplo do Império Alemão, né? Mas o que a gente pode pegar de exemplo sobre as monarquias parlamentares é justamente o caso da Bélgica, onde o rei, em 1990, foi obrigado a abdicar porque o parlamento queria legalizar o aborto, ele não queria legalizar o aborto, e a saída mais honrosa que ele achou foi ter que abdicar da coroa. Ou seja, as monarquias como são hoje na Europa nada mais são do que repúblicas coroadas. É o poder desenfreado do discurso pelo sufrágio universal. É a democracia acima de tudo, corroendo todas as bases da experiência histórica, que é o tradicionalismo. Não à toa o Império, sim, deu muito certo, teve seu êxito, mas ele se caiu em inanição quando ele se viu derrubado pela República. A população não tinha uma identidade nacional extremamente forte para se levantar contra um regime ilegítimo. Os únicos que assim fizeram foram o povo de Canudos, os revoltosos da Armada, da Revolução Federalista, mas em especial, reforço, Canudos pela sua identidade católica. Nunca aceitariam um Estado satânico tomando conta da terra de Veracruz. E faço lembrar também que José Bonifácio, o grande idealizador do Império,
ele não era partidário da independência, até que as cortes se mostraram extremamente liberais, as cortes de Lisboa. Aí ele não teve outras chances, senão dar continuidade às tradições brasileiras de maneira independente, mas também lembro a fundação dos Apóstolos, e também a sua atuação quanto Caramuru, que já defendia princípios tomistas, aquele que criou a independência do país. Réplica, Fábio, 3 minutos, valendo. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma correção em relação da Bélgica, tá? O rei, ele na realidade teve que realmente abdicar, mas não é pelo fato, por causa da monarquia parlamentarista. O aborto ganhou na Bélgica. É uma situação complicada para qualquer. Agora, você entende assim, tudo bem. Então, fosse um tradicionalista, esse monarca, esse rei, ele iria fazer valer a sua vontade, independente da vontade do povo? Isso seria justo? Isso seria democrático? Então, a gente poderia dizer que essa é a função, então. É porque você entende assim, quando a gente diz respeito ao tradicionalismo, ela acaba se encaixando muitas vezes numa ideia de que ela é totalmente contrária à evolução. No caso, por exemplo, da Bélgica, é evidente, por exemplo, todo bom religioso é contra o aborto. Mas, infelizmente, o povo aclamou por isto. O povo pediu isto. Ele não tinha outra saída. Então não é o sistema que é o culpado, já era a mentalidade daquele povo. E se fosse tradicionalista e faz só a vontade do rei, então aí sim nós vamos colocar, tirar aspas e falar, então vocês não são tradicionalistas, vocês são absolutistas. Entende? Infelizmente é uma luta, porque a gente vai falar assim, como é que o conservador, ele é bom ou mal? É bom ou mal ser conservador? Depende. Depende do quê? Depende do que você luta dos seus valores. Se você luta por valores ruins, você não é um bom conservador. Então, o que acontece é esse conflito entre os valores e o progresso civilizatório, ele sempre vai ser um embate. Esse embate é que faz com que cria-se um movimento social. Ele faz uma evolução social. Durante os tempos, muita coisa que hoje, da época anterior, era valores, hoje é bizarro. Ele falar quais eram os valores lá da década do século passado. Aquilo lá era bizarro. Hoje é visto como algo ridículo. Então a gente tem que entender onde vai se encaixar um ao outro. A gente não pode, um lado tem que ceder um pouco, o outro lado tem que ceder outro pouco, mas a gente tem que chegar num patamar. É evidente que para nós conservadores, a gente tem que estar em mente quais são os valores que são fundamentais. Os valores que eu não abro mão de jeito nenhum. Então, esse é o ponto. Agora, dos demais, a gente tem que aprender a lidar com a situação. Fechou. Beleza. A próxima questão, agora indo para o Thiago, então. Muito tem se levantado nos últimos anos também, emendando o que estamos falando agora sobre o povo, coisa e tal, muitas vezes conversando também com a internet. Nesses últimos anos, muitos movimentos separatistas começaram a militar mais. Sou meu país, orgulho de ser paulista, Nordeste independente. E muitos se perguntam, mas o que eu daqui tem a ver com o cara, o aqui do Nordeste tem a ver com o cara do Sul, eu aqui do Rio de Janeiro tenho a ver com o cara do Norte. E falando um pouco, então, agora sobre a união nacional que a monarquia propõe. Como levar essa ideia de nacionalidade para povos que são tão diferentes, mas mostrar que eles são uma coisa só, apesar das diferenças, e como isso se relaciona com a monarquia? Bom, vou aproveitar então o meu tempo para levantar duas questões que elas se juntam, vamos colocar assim, né, na síntese final. Ponto central é que o que é um monarca? É um defensor natural do seu povo. A questão, por exemplo,
dos separatismos é justamente a estrutura liberal, secular, que o mundo moderno impôs às nações, por exemplo, de cunho tradicional, como era o Brasil, em conformidade com o seu povo propriamente dito. Ou seja, a gente retirou as bases municipalistas que nós tínhamos no nosso período colonial, por exemplo, e a gente preservou muito bem até meados do Segundo Reinado, logicamente, com vários ataques. Por exemplo, quando a gente pega o ato à Constituição de emenda à Constituição em 1835 por parte dos liberais, né? Mas enfim, a gente conseguiu preservar bem até que veio a última pá, que foi a República, né? Então é natural que esses movimentos separatistas cresçam, porque justamente o Estado não representa mais o seu povo, ele tem vergonha de admitir a fé professada pelo seu povo, professar as tradições, os hábitos, os costumes, tudo aquilo que o povo formou a duras penas. Então eu cito aqui a célebre frase onde identidade é tudo que te resta quando te tiram tudo, e tudo que se forma quando você não tem nada. Então, um Estado que tem vergonha de defender os seus valores e suas tradições não é mais nada do que a síntese do que é um Estado liberal. A monarquia tradicional é justamente baseada em princípios distributivistas, economia familiar, laços locais, municipalismo, novamente, a base de uma monarquia são as suas células de base, ou seja, as famílias, os bairros, as cidades, etc. Então, por exemplo, a gente pega no Brasil colônia, a gente tinha as repúblicas, né, que eram as gerências, prefeituras, vamos colocar assim, das vilas e das cidades, onde elas podiam contestar adições ou algumas leis que vinham com as ordenações do reino, decidindo se iam acatar ou não. Então, esse é um princípio básico de boa convivência. Enquanto as repúblicas, ou seja, as gestões municipais no Brasil colonial eram respeitadas, a gente não teve surtos, revoltas, separatismos, independentismos, enfim. Essa é a base principal. E o outro ponto é que a democracia nunca vai superar as tradições, porque é o que é a sociedade, segundo Burke. A sociedade é os homens que viveram no passado, no presente e no futuro. Nunca os homens do contemporâneo vão ser mais numerosos do que os homens do passado. E, propriamente, as bases do que os homens do presente têm são o legado que os homens do passado criaram. Ou seja, o direito de ceifar vidas porque a maioria votou, porque o parlamento queria, não é válido, não é justo. E, em primeiro ponto, a gente só chegou a esse nível absurdo propriamente pela degeneração liberal progressista que assolou o Ocidente desde o advento do Iluminismo. Mas, de toda forma, é risível acreditar que uma democracia liberal representa de fato a população. A forma que nós devemos adotar de democracia é a democracia orgânica. A democracia liberal nada mais é do que um concurso de quem é o favorito, quem é mais bonito, quem faz mais gracinha. Não é uma representação real do seu povo. Basta ver o povo belga. Eles não possuíam maioria absoluta da população para querer passar a ceifar a vida de crianças em gestação. Esse é o ponto principal, e eu volto a colocar as funções de monarca. Ele é o defensor natural do seu povo, ele é a reserva moral de sua nação, ele é a personificação viva das tradições de um povo, de uma pátria, ou seja, o que é uma sociedade. Novamente, volto a colocar o sufrágio universal que os republicanos tanto bradam, não é nem de perto uma representação real da sociedade, pois diz respeito unicamente e de maneira covarde àqueles que são viventes, desrespeitando aos homens que realmente construíram a sociedade. São aqueles que, infelizmente, já morreram e legaram o que nós temos hoje. Cuspir na cara do legado desses homens é justamente adotar um discurso onde a democracia, o sufrágio universal é válido acima de qualquer tradição, acima de qualquer valor, acima da moral, da ética. E esse é um problema substancial, onde a narrativa republicana encontra eco até mesmo dentro do movimento monárquico, onde a democracia deve vir acima dos valores e das tradições. Fechou, Thiago. Beleza, 3 minutos para réplica do Fábio. Valendo. Então, em relação ao separatismo, isso sempre vai existir. Independente aí do que a gente possa
colocar. A gente pode observar de que o próprio Brasil, se não tivesse passado pelo Império Brasileiro, o Brasil seria centenas de republiquetas. O Brasil não existiria. E o exemplo maior disso é que a unidade do Império é que fez com que as coisas não acontecessem. Hoje o Brasil é o país que é deste tamanho, graças à força que tinha o Império Brasileiro. Hoje o exemplo que você pode ter também dessa ideia de separatismo é na Espanha. A Espanha, ela não é dividida em 3 países por causa do rei. Ele que mantém essa unidade e essa força para que as coisas não se dividam. E essa é a verdadeira função de um rei, de um imperador. Ele é unificar. Essa é a grande diferença da monarquia para a república, porque o rei une, ele não separa. A república vive separando. Vive de unidades, de movimentos e coisas. Então a gente está sempre subdividido na república. E a monarquia não, ela põe para o imperador, no nosso caso, o imperador, ele é uma unidade única, ele é um símbolo nacional. E é isso que as pessoas muitas vezes não conseguem entender. Como que pode uma pessoa se tornar um símbolo nacional? E é isso que a gente sempre tem que ter em mente. O imperador, ele é um símbolo nacional. Infelizmente, eu concordo com o que o Thiago falou em relação que muitos desses movimentos porque estão desgostosos com a República. A gente pode ver que de lá para cá a gente teve as situações difíceis. Ninguém se atém. Se você vê hoje na política, infelizmente nós estamos discutindo 1964 e isso volta e depois volta. Então parece que nada tem mais solução. Nós estamos num emaranhado político de que não tem saída, e que é sempre as mesmas crises, o mesmo estresse, de 4 em 4 anos os mesmos estresses, os mesmos problemas. Então não tem solução. Então é natural de que surja esses movimentos separatistas, mas eu acho que eles têm que conhecer melhor aí a monarquia, conhecer melhor aí o trabalho dos monarquistas, se conscientizar de que a monarquia é a única solução para o Brasil. Deu certinho o tempo. Pode dar a sua réplica, Thiago. Valendo. Bom, então, voltando ainda sobre os separatistas, eu acho que é uma questão deles encontrarem eco em, de fato, movimentos sólidos a respeito das tradições, dos regionalismos, como a gente já até abordou no canal a respeito dos regionalismos do Brasil. Só que esse é o ponto central. Eu não acho que seja válido adotar uma monarquia de princípios liberais, porque eu não defendo uma monarquia por ser uma monarquia. A gente defende uma monarquia justamente porque quando a gente fala que o monarca é um representante da nação. E o que exatamente representa a nação? É uma linha territorial? Não. É justamente os valores, as tradições, a cultura de um povo que é sintetizada na figura de um representante formal, no caso, o monarca. Então, se a gente vai restaurar uma monarquia que parte de bases extremamente seculares, que parte de princípios extremamente iluministas de cunho moderno, principalmente de ideias pós-renascentismo, eu não vejo diferenças a não ser institucionais de uma república, de fato. Ela vai apresentar mais respostas eficazes a questões políticas, institucionais e etc. Mas o âmago da coisa, que é justamente o espírito e que vai dar a convicção de uma luta monarquista cotidiana, diária, etc., é justamente a forma como ela vai trazer de volta o espírito da nação, que são as suas tradições, a forma como ela defende e compreende fortemente esses valores. Então, a monarquia, ela basicamente, ela sobrevive desde os períodos medievais, no feudalismo, etc. Ela é a personificação das tradições de um povo. Elas encontram legitimidade no monarca justamente por eles representar todo esse amalgamado de tradições.
uma república não, perdão, uma monarquia que parta dos mesmos princípios seculares, materialistas, que castram as tradições e o sentimento de transcendência, que é o principal ponto de uma monarquia, o basilar, a base de tudo, qual vai ser a diferença de fato? Justamente a gente vai recair no erro que os monarquistas teóricos apontavam sobre o império. Ele funcionava muito bem institucionalmente falando, entregou resultados muito, de fato, palpáveis, muito bons. Só que ele não tinha uma alma de fato, ele não construiu a tradição necessária para que o povo defendesse mais arraigadamente. Esse é o ponto central e é aquilo que eu volto a reiterar. A gente não pode ficar tropeçando nos erros do passado. A frase de Arlindo Veiga dos Santos sintetiza tudo. Eu não quero restaurar a monarquia, eu quero instaurar ela livre dos erros que fadaram o seu fim. Show? Beleza. Vamos então para a próxima, começando com o Fábio agora. Pensando na divulgação, na militância, nesses últimos anos, muito se vê, né, de divulgações, de aquelas listas de coisas do porquê deve apoiar a monarquia, que é muito no Facebook, é uma pasta copy-cola por aí, e isso realmente atrai muitas pessoas. Pensando nisso, pensando mais no povão, claro, muita gente vai querer ler livros, se informar mais, mas não é todo mundo que tem tempo, nem é todo mundo que gosta, nem é todo mundo que vai ler, nem é todo mundo que vai ter embasamento para ler livros sobre o período, sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. Então, isso levanta a questão de como levar isso para as pessoas, mas que elas não apenas reproduzam discursos genéricos sobre monarquia, de forma que quando elas forem confrontadas por alguém que entende mais um pouco do assunto ou de outras coisas, ou elas acabarem se exaltando, falando mentiras que podem, mesmo ter vindo de grupos de apoio da monarquia, mas sendo pílulas sobre a causa. Como divulgar isso de forma, não erudita, mas de forma clara para todo mundo e que as pessoas realmente possam fazer, não uma militância no dia a dia, mas falar sobre o assunto com um certo embasamento. Fábio? Bom, vamos começar assim, eu vou responder, mas aí eu vou colocar assim, ó, eu queria corrigir um ponto em relação ao que o Thiago falou, porque ele está aos poucos dando a ideia de que a monarquia parlamentarista ela é um segmento liberal, do liberalismo. Isso não é verdade. A monarquia parlamentarista, ela pode ser, dependendo da Constituição, ela pode ser mais conservadora ou mais liberal, independente. Ela não quer dizer que só porque ela foi criada no âmbito iluminista que ela não é essa fonte liberal. É a mesma coisa de dizer que todo tradicionalista é um absolutista. Isso seria também uma inverdade. O tradicionalismo ele tem também lá um lado mais que a gente poderia falar bem mais próximo ao absolutismo, mas ele é contrário ao absolutismo. A gente pode dizer que na era medieval era o melhor para o momento. Entre um absolutista e o tradicionalismo, eu preferia o tradicionalismo. Só que hoje a gente pode ver que se encaixa de formas diferentes. Eu até apoio para vocês o seguinte, que eu queria que todo mundo, que é uma recomendação, para que todos que pudessem depois ir lá no Google, entrasse e procurasse a propostas, chama-se Proposta Básica com vistas à restauração da monarquia no Brasil. Escrito por Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança. Ele está lá no site Monarquia, que é da Casa Imperial, e foi escrito no dia 3/5/91, onde ele põe todos os tudo que ele explica exatamente o porquê da restauração, né? E a necessidade da gente ter a restauração. Por isso que é importante a gente estar afinado com a Casa Imperial. Entenda sempre assim, ó. É um erro muito grande de pensar de que eu sou um ativista monarquista e eu não estou engajado com a Casa Imperial. Você tem que estar engajado
com a Casa Imperial. Porque lá no final você vai fazer o quê? O seu movimento vai obrigar a Casa Imperial a seguir você? Que eu saiba é o contrário. Nós, movimentos monarquistas, é que nos orientamos através da Casa Imperial. Nós nos orientamos, e não o contrário. Nós não estamos orientando a Casa Imperial a nada. Pelo contrário, eles são a unidade. Eles é quem tem que escolher. Se amanhã ou depois vai ter uma mudança do estilo de monarquia, quem decide isso é somente o soberano. Isso é uma decisão de soberano, não é uma decisão popular. As pessoas não vão... porque isso diz respeito à forma dinástica de cada um. Eu não posso chegar e colocar porque você fala, por que você é um restaurador? Porque a Casa Imperial é restauradora. Se ela não fosse restauradora, ele teria que lutar pelo que ela é, e não pelo que eu quero. E senão eu estou fazendo uma unidade onde realmente eu faço o que eu quero. Então, respondendo agora essa questão que você colocou entre como é ser um monarquista, é de extrema e é fundamental nós monarquistas estar diante da leitura, a gente estar diante do conhecimento, a gente buscar fontes fidedignas, reais. A gente tem que estar sempre buscando leitura, lendo bastante. Isso é fundamental, porque a monarquia ela trabalha com a verdade. A única forma da gente derrubar a república é a verdade. O monarquista não precisa mentir. Essa é a grande diferença da república. A república precisa mentir para existir. Só que eles, com a mentira, conseguem existir porque eles convencem. Convence porque a mentira fala aquilo que você quer ouvir. Isso é ruim, isso é péssimo. Então, acho que é só você observar que, para você ser um bom monarquista, é fundamental você ler. Você precisa ler. Você precisa estudar. Essa ideia de eu sou monarquista, tenho preguiça de ler, não quero ler, não quero só ficar vendo algumas coisas na internet. Infelizmente, você sempre vai estar posto de lado do movimento. Aí você é monarquista de coração, mas não é ativista. O ativista ele precisa se informar, ele precisa crescer, ele precisa buscar conhecimento. Caso contrário, ele vai ser fadado a passar vergonha, sabe? De dizer coisas que não são verdade, tá? Beleza, Thiago, 3 minutos para réplica. Bom, eu vou tentar aproveitar o tempo o melhor possível, então eu vou dividir aqui primeiro só fazendo alguns intuitos na fala inicial e depois eu passo para a questão principal. O ponto central é que a monarquia parlamentar ela nasce de bases iluministas e o parlamentarismo conservador ele nasce na Inglaterra, que dá dosagens do conservadorismo britânico, que é completamente do conservadorismo lusitano, que é o objeto de discussão que nós temos principalmente. Então, por base, seja o parlamentarismo conservador ou o revolucionário, eles nascem de ideias iluministas, que é por essência renascentistas, que é por essência materialistas e seculares. Bom, de toda forma, referente ao texto de Dom Luiz, ele se denota como um documento de época, principalmente pela situação. Nós tínhamos acabado de ter a Constituinte e também estávamos prestes a ter o plebiscito. Eu cito como base para essa afirmação a própria educação de Dom Luiz e Dom Bertrand, extremamente ligados à TFP, uma organização tradicionalista, e a prova cabal de que eles precisam sim dançar de acordo com a predominância no movimento monárquico é justamente o plebiscito, uma vez que eles tinham posturas tradicionalistas. O próprio Dom Bertrand ele tem um vídeo no YouTube chamado Reinado Social de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele descreve uma monarquia tradicional. Ele obviamente defende esse sistema e Dom Luiz partilhou a mesma educação que Dom Bertrand, assim como Dom Pedro Henrique, seu pai, também teve uma educação tradicional e se dizia favorável. Dom Luiz, que tem documentos se dizendo favorável, no particular, a respeito da monarquia tradicional. Referente a como dar esse preparo para saber como falar sobre monarquia, agora entrando na questão que o Gabriel levantou da pergunta, que é o foco,
eu acho que nós precisamos de um movimento realmente consolidado. Eu não quero criticar as iniciativas espontâneas das pessoas, mas falando sobre efetividade. Um movimento ele precisa de uma doutrina específica para que ele não se perca, ele precisa de uma peneira para que ele consiga ver as pessoas que realmente estão atuando. Citando o exemplo do movimento que eu participo, no caso da Ação Elianista, tem uma produção intelectual ativa, lançamento de livros, um manifesto. Para você entrar na Ação Elianista, você tem que conhecer de pronto as pautas, ler o manifesto e estar de inconformidade com ele. Ou seja, não é uma busca desenfreada por monarquistas e simpatizantes, mas uma busca por monarquistas que querem, de fato, se formar para que estes membros possam replicar o conteúdo de maneira satisfatória. Ou seja, nós precisamos de mais movimentos com bases intelectuais sólidas e produção intelectual, priorizando não necessariamente o número dos membros efetivos, mas a qualidade desses membros. Thiago. Perfeito. Fábio, 3 minutos. Isso, vamos lá. Primeiro, em relação ao que você colocou, ao artigo, tá? Ele não é de época, ele é ainda atual, porque senão ele seria retirado. Tá lá no site da Casa Imperial. Dom Bertrand, Dom Luiz, ele nunca colocou de que ele dá preferência ao tradicionalismo. Ele sempre elogiou os moldes monárquicos. Em relação ao que a gente pode dizer do TFP, eu conheci Dom Luiz e Dom Bertrand no TFP. Eu era iniciador, meu irmão já era do TFP na época, e eu era iniciante lá, eu ia dar início lá. Nenhum dos dois, eles eram membros do TFP. Eles eram membros de honra. Tanto Dom Bertrand e Dom Luiz. Uma das coisas que as pessoas não sabem é que o próprio TFP ele não era um movimento monarquista e não defendeu a restauração da monarquia. Tanto é que no plebiscito o TFP não auxiliou em absolutamente nada em relação à restauração da monarquia. São momentos diferentes. Lá o TFP ele tinha uma outra questão, que era como uma ordem religiosa, como uma ordem de diversas funções que tinha, que eles traziam jovens para a juventude católica. E lá funcionava a juventude católica. Dom Bertrand e Dom Luiz diversas vezes ia lá para ajudar no desenvolvimento desta ordem da juventude católica, tá? Infelizmente o TFP ele fechou em função de uma perseguição da imprensa, principalmente da Rede Globo de televisão, que só inventou e colocou mentiras, tá? E aí que se deu o fim aí do TFP de verdade, tá? Infelizmente, a gente entende que voltando aí essa questão do ativismo monárquico, a gente tem que ver de que, infelizmente, a gente não tem aí uma quantidade muito grande de monarquistas, tanto é que eu fiz uma pesquisa e coloquei na internet lá para ver qual era a quantidade de monarquistas enganjados em movimentos e qual era a quantidade de monarquistas isolados. O resultado em todas elas deu praticamente 80% dos monarquistas são isolados. Eles não seguem a nenhum tipo de movimento. E isso se dá porque a gente vê as divergências de ideias, e essas divergências de ideias elas vêm se tornando objeto de conflito. Elas não estão trazendo uma unificação. Beleza, agora vamos para a última questão, né? Fechando 4 perguntas, iniciando cada um. E no Thiago agora, né? Para fechar, eu gostaria de levantar a questão sobre como vocês enxergam, como será enxergada a militância agora em 2020 e daqui para frente, nos próximos 10, 20 anos, 30 anos. Ou quanto tempo vocês acham que vai levar essas mudanças? Quais são as percepções, as esperanças ou os medos daqui para frente? 5 minutos para o Thiago. Bom,
Iniciando na questão da frase que Dom Luís se referia, favorável à monarquia tradicional, eu me referi a Dom Luís Maria, o avô do atual Dom Luís, chefe da Casa Imperial. Na questão da TFP, eu queria fazer alusão à educação católica que eles tiveram desde de pequenos. Eles realmente defendem princípios tradicionais, não no sentido tradicional monarquista, mas eles defendem princípios tradicionais que levam ao tradicionalismo, uma vez que a monarquia tradicional é nada mais do que a doutrina social da Igreja. E voltando agora, sim, para as questões do presente, né, nas pautas que o Gabriel acabou de levantar, e até fazendo o último adendo sobre a fala do Fábio também, sobre o engajamento dos monarquistas, é o que eu coloquei, o que eu sinto que é um vácuo onde a militância acaba sendo capitalizada pela a política do dia a dia, a partidos, a figurões, a messias, etc., justamente porque o momento atual, que eu coloco atual no sentido de 93 para cá, ele não tem uma doutrina específica, ele não tem pautas que satisfazem uma militância do dia a dia. Ele é muito vazio, ele é vazio de uma atuação direta. Então acaba tendo esse engajamento fraco. Eu digo isso porque se a gente compara, por exemplo, com o século XX, os tempos áureos da ação imperial pátria novista, a gente vê que eles tinham 250 mil monarquistas ativos militando pela causa. E o que é responsável por esse forte número de militantes, isso sem contar, claro, os integralistas, que também tinham simpatias pela causa, enfim. O que dava essa militância organizada era justamente esse preenchimento desse vácuo que leva muitos monarquistas à questão política, partidária, etc., que é um campo de vivência, aquilo que eu citei de retribalização, citando Emily Durkheim, né? Então, colocar um ambiente onde tenha produção intelectual ativa, que tenha uma doutrina firme, que tenha símbolos, saudações, hinos, uma série de cultura interna que engaje os monarquistas a uma atuação cotidiana, uma ação, vamos dizer assim, que consiga capitalizar a sua vida de fato, sem que ele se perca depositando fé em político X ou Y, em partido X ou Y, ou onda política no geral, seja de esquerda, seja de direita. Justamente a gente precisa criar uma militância daqui para frente que tenha como base, acima de tudo, a defesa da Casa Imperial, a defesa do chefe da Casa Imperial. Só a partir daí a gente consegue fazer uma aclamação, para que quando a gente tenha bases reais para fazer uma restauração, nós não dependamos de mecanismos republicanos, nós não dependamos da classe política atual republicana. Se a gente fizer um movimento firme e íntegro, a gente não fica refém desses males. E, como eu sempre digo, um plebiscito pode ser muito nocivo à causa monárquica, porque os dirigentes do processo acabam sendo a caça política republicana. Então é muito melhor você ter uma massa popular que faça pressão através de um levante popular, de fato, não estamos aqui falando de golpe, otorgando uma constituição feita por notáveis, do que propriamente ficar refém, por exemplo, de uma Assembleia Nacional Constituinte, que pode ser o pior caso que nós temos de uma restauração, porque aí a gente vai ter uma restauração nos moldes muito parecidos com os europeus, de querer limitar, criar uma coisa que nem no século XIX a gente tinha, vai ser um negócio estilo Suécia, onde o rei está completamente desidratado, como nos moldes do Japão, onde o rei não tem poder político, só de presença oficial. Então a gente tem que visar justamente a criação de uma militância monárquica que tenha conhecimento sobre a causa monárquica, e aqui eu não me refiro apenas à história geral de primeiro, segundo reinado, eu me refiro à história do movimento mesmo, o que nós passamos desde 1889, conhecer cada ala do movimento, cada período, cada circunstância, conhecer todos os membros da família imperial, no sentido daqueles que já se foram também. Então, por exemplo, eu sempre cito o legado de Dom Luís Maria e Dom Pedro Henrique, que para mim são dois grandes exemplos de chefes da Casa Imperial, assim como o Dom Luís atualmente também o é. Mas, enfim, nós precisamos de um movimento mais engajado e preocupado numa batalha cultural, porque isso automaticamente abrirá portas também para questões políticas, se alguém quiser seguir por esse caminho. Não adianta nada a gente querer
dar um passo maior que a perna. Fechou, Thiago. Beleza, réplica do Fábio, 3 minutos. Beleza. Eu sou contrário um pouco a essa visão de que ele acabou de colocar como se o movimento monarquista ele tem que estar protegido, ele tem que estar resguardado, em hipótese alguma. Eu não acredito em hipótese nenhuma em fazer uma alteração de Estado fora do Estado. Eu não acredito. A pergunta ela vem já dizendo assim, em relação ao que eu acho, quando que pode acontecer uma restauração. Eu não consigo responder isto, porque a restauração ela pode acontecer a qualquer momento. Ela pode acontecer agora ou daqui 30 anos. Tudo depende de questões políticas. Ela pode surgir através de um plebiscito ou não. Ela pode surgir através de uma emenda, ela pode surgir através de um político, de uma proposta política, e assim vai. Mas é fundamental o fortalecimento. Se a gente entender de que se nós vamos ficar só em questões ativistas e culturais, nós vamos conseguir restaurar, isso vai virar um sonho um sonho de verão. Ela não vai partir para a realidade. Tanto é que nós tivemos, eu vou dar um exemplo, sobre o último pedido de lei do Senado, que foi do ex-cidadão, que foi um pedido para fazer a restauração, o referendo, pedido de referendo, que foi solicitado, ele teve mais de 40 mil assinaturas. Teve mais de 40 mil assinaturas. Quando chegou lá no Senado, ele foi engavetado por um único senador, o senador Marcos Rogério. O senador Marcos Rogério recebeu toda a papelada, toda a assinatura, recebeu um pedido de toda a população que queria realmente fazer um novo referendo sobre monarquia e república, e ele simplesmente, com uma única canetada, ele consegue jogar aquilo para a gaveta. Então a gente vai ficar que nem um bando de otário que fica gritando viva a monarquia, mas a gente não vai ter representação dentro do Senado. Enquanto a gente não tiver alguém lá representando a gente, para realmente lutar, para tirar da gaveta, para fazer acontecer, a gente vai ficar jogando pedras ao vento. Entende? O que fala? Vai lá, pega lá o relatório desse senador e descubra o que ele colocou no relatório para dizer de que a monarquia não precisava daquilo. Ele simplesmente deixou bem claro que a República está indo muito bem, que a República está ótima, que a gente não precisa de referendo. Então, falar, para que a gente vai fazer todo esse movimento se depois lá na frente eles não vão obedecer? Fábio. Thiago, fica 3 minutinhos, valendo. Beleza. Bom, então aí, creio que seja uma das nossas últimas considerações. Primeiro ponto é que a política, ela nada mais é do que uma representação do que ocorre em campo cultural. Então não adianta jogar políticos na política prática sem antes ter criado um campo cultural. É o que os neoconservadores adoram falar sobre o que a esquerda fez. E, de fato, é uma análise acertada. A esquerda primeiro tomou todas as bases sociais para, então, consumar o ato político. E é exatamente esse sentido que eu defendo, se é que estamos falando de tomar, de fato, o espaço político institucional, que não é algo que eu acredito ter real efetividade nesse momento, porque... novamente, eu acho que não se deve defender a monarquia simplesmente por ser monarquia. Existem monarquias boas e ruins, e existem monarquias boas para o nosso país e ruins para o nosso país. Nós devemos fazer análise a caso com base no nosso povo. Então, uma monarquia que veio de mão beijada de uma classe política não pendurará no tempo, porque a base de uma monarquia são as tradições vivas no povo. Então, é por essa questão que, até falando na questão da ação alianista também, não defendemos qualquer tipo de monarquia feita nas coxas. Nós temos um ideal sólido, específico, justamente para não ficar refém de projetos que podem vir a ser feitos de qualquer jeito, que vão estar fadados a dar errado, porque a base central, a raiz vai estar podre. Então, é importante ter uma integridade na defesa dos ideais, juntamente com a forma como você está implementando esses ideais. Por exemplo, ter um referendo agora vai ter alguma efetividade? Vai,
desidratar o movimento, porque a gente vai perder assim, de uma maneira muito feia. Então é melhor que a gente segure, que a gente use como uma bala de prata. A gente só tem um tiro e tem que ser certeiro. E eu não acho que, justamente pela escassez dessa única bala, é que devemos jogar com as instituições republicanas com o risco de uma Assembleia Nacional Constituinte para desidratar o regime, para justamente criar uma janela de escape da classe política republicana para a classe política do Império. A gente precisa justamente trabalhar como foi em 1922, quando teve a Assembleia Nacional Constituinte, quando as coisas estavam saindo de mão. Dom Pedro entrou, fechou e vai otorgar a Constituição. E tem que ser assim. Não tem como ficar dependendo de um monte de gente que é eleita através de concurso de popularidade, que não tem representação de fato e não tem nenhum senso de aristocracia, conhecimento de causa de fato. Então, não defendemos a monarquia simplesmente porque ela tem esse nome bonito, mas um sistema específico e íntegro de monarquia condizente com as raízes do nosso povo. Fechou. Fechou, então? Beleza. Acabaram as perguntas. Eu vou fazer uma conclusãozinha. Depois eu vou dar 1 minuto para cada um, em ordem alfabética, o Fábio, depois o Thiago, para dar as conclusões finais, divulgar as suas redes sociais, etc. Tudo bem? Eu acho que deu para discutir bastante, ver bastante os dois lados, falamos de bastante coisa, e é importante esse debate dentro do movimento para a gente tanto ver os nossos acertos, nossas falhas e saber que todo mundo está, mesmo assim, lutando por um mesmo ideal. Mas, Fábio, 1 minuto para divulgar suas redes sociais e dar suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês aí pelo debate, porque eu acho isso é fundamental. É fundamental para que a gente cresça. É necessário sempre estar posicionando outros debates, justamente para que a gente possa fazer essa troca de ideia. A gente sempre tem que viver em função desse campo de ideias, né? Porque senão a gente faz uma coisa de rivalidade e isso não ganha nenhum dos lados. Acho que fica ambos os lados perdendo. Peço a todos aí que, se puder, conhecer lá a Ave Império. A Ave Império, tanto no Instagram, Facebook, YouTube, tem também no Twitter. Dá uma passadinha lá. E queria convidar todos aí amanhã. Eu vou estar fazendo uma live de entrevista lá no Instagram com o Paulo Resulti, para a gente falar sobre o Império Brasileiro, tá ok? Obrigado a todos vocês, tá? Beleza, Thiago, considerações finais, tem 1 minutinho. Eu gostaria de agradecer primeiramente o Fábio, mostrar até um exemplo para o movimento, e que não é porque a gente discorda em algumas ideias que de alguma forma a gente não é amigo, que a gente não possa atuar em prol da bandeira juntos. Eu acho que a gente tem que estimular mais debates como esse, porque eu acho que é proveitoso para os dois lados, a gente compreende melhor a posição de ambos e pode aperfeiçoar a posição de cada um, né? Não é um contrassenso de opiniões imutáveis, né? A gente pode aprender muito com ambos os lados. Mas, de toda forma, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu até agora. A audiência se manteve intacta e crescente ao longo do debate inteiro. Faz tempo que eu não vejo uma live tão bem comentada, com tanta audiência. E também, último lembrete, conheça o canal Osaquarema no YouTube, que é meu canal por lá, onde eu faço algumas reflexões, alguns debates internos que a causa tem. É mais um campo para conversar com os que já são monarquistas, para a gente debater essas questões internas mesmo, que eu acho que é uma coisa que o movimento, as pessoas que já são monarquistas sentem uma carência, né, de poder conversar com outras pessoas de coisas mais complexas. Beleza? Fechou. Só agradeço aí todo mundo que participou assistindo, e ao Thiago e ao Fábio, beleza? Uma boa noite para todos. Boa noite e obrigado, pessoal. Ave Império. Tchau, tchau. Ave Império.